terceiro episódio da nossa série Blitz da LGPD Entenda em 5 minutos. E já vou deixar uma dica logo de começo. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, eu sugiro que você faça isso para ficar por dentro de tudo que estamos abordando aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos logo ao que interessa, ao episódio de hoje. Hoje nós vamos falar para quem exatamente a LGPD se aplica e quem são os personagens trazidos por essa lei. Preparadas? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse artigo, ele define o escopo de aplicação da lei, ou seja, em que situações e para quem a LGPD se aplica. Resumindo, a LGPD se aplica a qualquer operação que envolva tratamento de dados pessoais de pessoas naturais que seja realizada no Brasil, independente da nacionalidade da pessoa, cujos dados estão sendo tratados, contanto que tenha o cunho econômico. E aí, entendeu alguma coisa? Entendeu nada? Então tá bom. Então eu vou trazer um exemplo prático para você entender direitinho do que eu estou falando aqui. Bom, vamos pensar em uma pequena loja de roupas que decidiu expandir os seus negócios e começar uma vendas online. Bacana? A loja, ela vai coletar informações como nome, endereço, dados de pagamento, para processar esses pedidos de seus clientes que estão sendo feitos no formato online, certo? Mesmo que a loja seja muito pequena, de pequeno porte, e atue, vamos dizer assim, apenas uma região específica aqui do Brasil, ela está sujeita às normas da LGPD. Isso significa que, mesmo sendo uma loja pequena, precisa garantir que todos os dados que estão sendo coletados, armazenados e tratados estão seguros e têm a devida base legais aplicadas para a sua utilização, como exemplo de ações de marketing ou qualquer outra finalidade que venha a envolver os dados pessoais. Beleza? E ignorar, ou seja, essa pequena loja, ignorar essa legislação, pode resultar em sanções significativas que podem prejudicá-la e prejudicar aos negócios, certo? Bacana. Bom, a LGPD, ela também não se aplica somente a empresas privadas, é bom deixar claro aqui. Ela também é relevante também para o setor público. Então, as empresas envolvidas na parte de administração pública, elas precisam também ter a observância da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que o foco da lei é sempre a proteção dos dados pessoais, tá certo? Das pessoas naturais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os agentes envolvidos, que eu chamo de personagens da LGPD. Por quê? Porque a LGPD traz aqui, vamos dizer assim, novos agentes ou novos conceitos que a gente precisa entender exatamente quem são eles. O primeiro que eu vou falar aqui são os controladores. Quem são esses controladores que a lei traz? São pessoas ou empresas que decidem como esses dados serão tratados. Então, são pessoas ou empresas que vão coletar os dados pessoais e elas vão decidir como esses dados são tratados. Vou trazer outro exemplo, porque aqui a gente precisa entender tudo direitinho. Então, vou trazer outro exemplo. Imagine a nossa mesma loja de roupas que vai possuir um site de e-commerce. Então, essa loja vai decidir coletar e-mails de clientes para enviar newsletter, ela vai coletar o nome, informações quando fizer compra. Então, nesse caso, essa loja ela vai ser controladora, porque ela, na verdade, vai decidir que dados vai coletar, para que finalidade ela está coletando e como esses dados serão tratados. Esse é o controlador. Vamos agora para o outro personagem. É o personagem que nós chamamos de operador. Quem são esses operadores dos dados pessoais? Bom, eles são o que efetivamente realizam o tratamento de dados, mas sob as instruções do controlador. Então, ou seja, o controlador delega para um operador a utilização desses dados em seu nome. Ou seja, ele vai dizer o que esse operador vai ter que fazer. Vamos pegar mais um exemplo para você entender. Vamos de novo para a nossa loja de roupas, né? Então, essa loja de roupas, ela vai contratar um serviço terceirizado de e-mail de marketing para enviar suas newsletters, para enviar suas promoções, certo? Para os seus clientes que estão lá cadastrados no seu banco de dados. Então, esse serviço de enviar e-mails, ele é feito por um terceiro. Então, aqui nós temos um controlador que está passando para um operador, né? Ou seja, está ali delegando para ele a realização
desse tratamento de dados, beleza? Mas sempre com instruções do controlador, que é a loja de roupas, entendeu? Agora nós vamos para o terceiro personagem, os titulares dos dados. Quem são esses titulares dos dados? São as pessoas às quais os dados pessoais se referem. O meu dado, o seu dado. Vamos pegar de novo nossa loja de roupa para explicar. Bom, os clientes, eu, você, estamos ali para comprar as roupas online, né? E nós resolvemos fornecer os nossos e-mails, que são nossos dados, para receber justamente aquela newsletter, aqueles boletins de marketing, de promoções, que eu quero ficar muito sabendo, e eles são os titulares do dado. Então, essas informações pessoais desses clientes, elas são coletadas pelo controlador, processadas pelo operador que vai enviar o e-mail, né? Então, aí a gente tem o bloco completo. Então, eu sou dono do meu dado, e aí eu vou fornecer o dado para o controlador, que é a loja, que ele vai passar para um operador, que vai passar os e-mails de promoção para vocês. Tá certo? Fechamos aí, mas não terminamos ainda com os personagens. Nós temos ainda mais 2 para ver. Existe também dentro da legislação chamado um encarregado de dados. Quem é esse encarregado de dados que nós chamamos também de DPO, Data Protection Officer? O que seria isso? É uma pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação, como gestor desses dados pessoais entre o controlador, operador, titulares e também a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo? Essa é justamente o quarto personagem. O quarto personagem é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é o órgão responsável por fiscalizar e também trazer normativos e orientações, tudo relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Bacana? Fechamos aí? Então é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido muito esclarecedor para vocês. Não esqueçam mais uma vez de buscar os episódios anteriores para pegar pé de tudo sobre a LGPD. E lembre-se, a LGPD ela é um tema abrangente que afeta todos nós de alguma forma. Seja você dono do dado titular, seja você empresa que está do outro lado, como operador, como controlador que nós vimos aqui. Então, é importante sempre ficar atento. E antes de encerrar aqui, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Direito Tech, que tornou esse conteúdo possível. Peraí, que já ia esquecendo. Nós temos um e-book maravilhoso sobre o tema. Então, seja cada episódio da Blitz da LGPD tem um e-book específico sobre o tema. Então, não esqueça de fazer download aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, até o próximo episódio. Lembre-se, toda quarta. Já coloca aí esse compromisso na sua agenda. Te vejo no próximo episódio.